e a espiritualidade maior. Licença para iniciar mais o estudo da noite. Que sejamos protegidos, né? Intuídos, para que haja um bom estudo, que possamos assimilar os ensinamentos, entender o estudo proposto e levar para a nossa vida, para sempre, aquilo que a gente aprender. Estamos buscando o entendimento das obras de Deus, que para nós é ainda difícil de entender. Esteja conosco, Jesus, nos acompanhando sempre, agora, em todos os momentos da nossa vida. Assim seja. Assim seja. Na semana passada, nós iniciamos o estudo mais propriamente do capítulo 2, onde fala da criação do ser humano, onde detalha, né? Nós vimos que no sexto dia foi feito o ser humano e capítulo 2, o trabalho dele, o objetivo dele é detalhar essa criação. A partir do versículo 4, metade do versículo 4. E está descrito assim: Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda não tinha brotado vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Mas brotava da terra uma fonte que lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o ser humano com pó do solo, soprou-lhe as narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. A gente comentou um pouquinho sobre o versículo 5 e o 6, que fala dessa questão da vegetação, do ser humano ainda não ter sido criado para cultivar o solo, né? E a gente argumentou que isso lembra um pouco, né, e simboliza para nós aquela coparticipação, aquela cocriação do ser humano nas obras de Deus. O ser humano, ele é a espécie responsável por fazer esta parceria com Deus, nosso Pai, né? Assim como Jesus fez essa parceria durante a criação, e até hoje ele faz, nós também temos a nossa parceria com Deus, nós temos o nosso trabalho com o Pai, né? E cada um de nós de acordo com as nossas possibilidades. Então não tem ninguém assim que é deslocado da tarefa de trabalhar com Deus. Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Mas o foco que a gente vai dar aqui é no versículo 7, que a gente já começou na semana passada, que fala que o Senhor Deus formou o ser humano com pó do solo. Abriu-lhe as narinas, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Aí, eu comecei comentando que nesse versículo 7 está descrito todo um processo de evolução do ser humano, um processo que durou milhões de anos, né? Até culminar no ser humano verdadeiro, aquele que desfruta da vida, aquele que toma atitudes, né? Aquele que toma decisões. Isso não foi de uma hora para outra. Nós vimos antes que o que se transforma em espírito é aquele princípio inteligente que vai habitando os diversos reinos, mineral, vegetal, animal, e depois que habita esse reino animal e já aprendeu, já ficou guardado ali na memória, podemos dizer assim, desse princípio inteligente, todas as habilidades que ele precisa, então ele está apto a se tornar espírito. Tornou-se espírito, só pode
aqui na Terra, no nosso planeta Terra, espírito só reencarna ou encarna na espécie humana. A espécie humana foi a espécie preparada para receber espíritos, né? Então, esse versículo 7, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira, o ser humano pó do solo, e a segunda, esse que se tornou um ser vivente. Porque chama atenção para nós aqui que só depois do sopro de Deus nas narinas do ser humano de barro, né, é que ele se tornou um ser vivente. Antes de prosseguir, eu queria fazer uma correção aqui, que na semana passada eu falei que a tradução desse sopro de vida é sopro de vidas. Na verdade, eu confundi. Eu até citei o Haroldo Dutra, acho que eu falei também que o Severino Celestino fala isso, mas na verdade eu confundi as passagens. Não é essa passagem. É a passagem do jardim onde tem a árvore de vida, que a tradução dela é árvore de vidas, no plural. E esse daqui, pelo menos que eu me recorde, não tem esse plural aí na palavra vida. É vida no singular. Uma correção aí, né? E a gente pede desculpa. Pode acontecer, né? Somos falhos também. Falíveis, com certeza, né? Sim. Assim, até você falou na questão, e eu também, quando você falou sopro de vida, você reiterou aí falando a questão da reencarnação, e eu também pensei no momento, né? Seria sopro Isso. de vida, porque nós reencarnamos, né, várias vezes, então por isso seria o sopro de vida. Uhum. Então, No no estudo, momento foi lógico, né? mas no estudo que eles fazem lá da árvore de vidas, né, como a gente poderia comer o fruto da árvore de vidas, aí na árvore de vidas também fala da questão da reencarnação. Aí como aqui estava falando de sopro, né, e de vida, aí eu lembrei da passagem, mas é lá no capítulo 3 que nós vamos chegar ainda, fala da árvore de vidas e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí nós vamos lembrar dessa passagem, mas fica aí a Mas correção. são duas árvores distintas? Ou é uma só? Lá no jardim do Éden, fala que tinham várias, né, que tinham muitas árvores com vários frutos, mas ele Sim, destaca duas, que é a árvore de vidas, que fica no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal é aquela que era proibido alimentar-se dela. E é não aquela entendi. que dá o fruto que a Eva, né, e o Adão vão comer. Mas tinha muitas outras, né, pelo relato bíblico. Essas duas são as Uhum, mais famosas só porque ele cita ela e destaca. Tá? entendi. Mas aqui, voltando ao nosso Porque, vers... assim, Ah, a gente achava que a árvore do eu não tinha essa noção de árvore de vidas, né? Mas quando você falou isso, eu pensei que seria a árvore de vidas e a árvore do conhecimento fosse uma só. Aí já vi que são duas, né? não, são Diferentes. diferentes. Uhum, Inclusive no estudo lá nós vamos ver que tem todo um significado. A árvore de vidas, ela fica no meio do jardim. Ela já tem um lugar sim, determinado, né? O meio é porque está ao alcance de todos. A simbologia é essa. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não tem lugar, porque ela é proibida. Então a gente faz as nossas escolhas e aí ela, né, de acordo com a nossa escolha, ela pode estar aonde a gente colocou. Não é Deus que colocou, justamente porque ela é, né, essa proibição é justamente quando a gente desrespeita a lei de Deus. Quando a gente desrespeita a lei de Deus, a gente faz o que a gente quer, no lugar que a gente quiser, do jeito que a gente quer. Então, uhum. não tem um local definido. Né? A simbologia é mais ou menos essa. Mas é no próximo capítulo. E aí, voltando então no nosso versículo 7, eu falei na semana passada que a gente ia dividir ele em dois. O primeiro é antes da vírgula, que Deus criou o ser humano com o pó do solo. Aí nós lembramos do significado de solo ou de terra, né?
que foi dito alguns significados, mas nesse contexto aqui está falando do material, do materialismo que a gente vive, que a gente escolhe, né? A gente precisa do material, mas não podemos apegar ao material. E a terra, essa terra, pó aqui, lembra o material, por quê? Tem aquele ditado, né? Feito do pó, ao pó voltarás. Da terra, nós temos fontes com água que a gente consegue matar a nossa sede, né? Nascem as plantas, tudo da terra. Então esse material que a terra simboliza não é um material só negativo, né? O que a gente não pode é ficar preso no material. Por que a serpente ela representa essa coisa negativa? A serpente rasteja no material. Toda a extensão dela está em contato com a matéria. Então, é esse o simbolismo dela, só para a gente já ir pensando. Então, pó da terra, né? A terra simboliza o material, que a gente precisa, mas que a gente não deve se apegar. Inclusive, o nosso corpo é a nossa parte material, que o espírito precisa para exercer as suas atividades, as suas funções, a missão que lhe cabe. Então, a gente precisa desse corpo que é material. E a parte espiritual é a parte real, a parte da vida mesmo, aquela que continua, né? E aí vem então o significado que nós já falamos do homem feito do barro. Um dos significados, o que é o barro? É água misturada com terra, né? Então é vida que precisa de algo material para dar forma, né? É espírito e corpo. Mas a plenitude é só quando a gente tem consciência e sintonia com Deus, representado aqui pelo sopro de vida. Então a gente passa a viver de forma legítima, a desfrutar da vida a partir do momento que temos essa conexão com o Pai. Está descrito aqui: soprou-lhe nas narinas o sopro de vida e ele se tornou um ser vivente. Só depois do sopro na narina. Só depois do sopro de Deus. Só depois da consciência divina. Era como se a centelha divina fosse acendida em nós, né? A centelha divina que Kardec fala que nós temos, era como se ela fosse acendida aí nesse momento. Então, o ser humano integral é o ser humano que tem razão, sentimento e conexão com Deus. Aí sim é vida. Só razão e sentimento ainda é falho, ainda é dual. Lembra dos números? Olha os números voltando. O 2 é dual, é ainda dividido. O 3, né, a trindade, é o que une. Aí pode ser representado, né? Deus aí, né, a dualidade humana é razão e sentimento. E a conexão com o alto pode ser Deus, pode simbolizar Jesus Cristo para nós. Em outras religiões pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser outra divindade qualquer. Mas nós, seres humanos, também somos caracterizados por termos essa consciência de algo superior. Essa consciência de que, de alguma forma, as coisas foram criadas, que a gente ainda não domina tudo. No caso do ateísmo, né? Mesmo não acreditar em Deus, já é uma forma de mostrar que ele existe, porque a gente não desacredita, né? Eu não tenho necessidade de provar que não existe algo, se de fato ele não existir. É um pouco complicado, mas assim, se Deus não existisse mesmo, por que essa preocupação de provar que não? De afirmar que não, né? A gente só preocupa com algo que está lá. O Cortella fala isso, filósofo Mário Cortella.
Sem Deus não existiria nem ateus, porque eles não teriam em que desacreditar. É tão simples, né? E assim, lógico, a gente respeita, né? Mas é uma questão de filosofia. O Espiritismo é isso, filosofia, ciência e religião, né? E tem outro ditado também que é assim: meu Deus, disse o ateu na hora da morte, né? Quando a gente precisa, quando a gente tá numa sinuca de bico, como fala, quando a gente está numa situação difícil, quando a gente vê que não tem mais explicação, é espontâneo, a gente exalta, a gente fala, meu Deus, mesmo que não acredite, né? Porque está em nós essa centelha divina. A ciência fala isso, não existe um efeito sem causa. Se aconteceu uma coisa, teve uma causa por trás. Kardec vai dizer para nós que para a gente saber da existência de Deus, é só ver aquilo que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar. Por quê? Feito por Deus. A gente não consegue explicar ainda a origem das coisas de forma, a ciência não consegue comprovar, né? Porque ainda não chegou ao nosso alcance. Somos limitados. Nas diversas obras espíritas vão falar aí, os espíritos, em várias comunicações, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam assim, no vocabulário de vocês falta palavra para entender o significado disso. Nós somos ainda limitados, mas ainda somos egoístas. A gente descobriu um pouquinho de coisa, né, e acha que a gente só existe aquilo que a gente consegue provar. E não, né? O Espiritismo vai falar de vida em outros locais. Deus não fez nada, não é capricho dele esse céu estrelado aí só para a gente ficar admirando, não. Não quer dizer que porque a gente não sente, a gente não vê, a gente não provou, não existe. A gente só não consegue provar, né? Mas pode ser que exista sim. E os Espíritos vão afirmar para nós que existe. Nós vimos lá quando comentamos sobre o Sol, né? O Sol é um local de reunião dos espíritos superiores. Vimos isso lá no nosso estudo, né? Nesse mesmo estudo, quando falamos dos astros. Eles ficam de lá emanando energia para nós. Kardec comenta isso em uma das edições da Revista Espírita. Mas o que a gente está comentando aqui, então, é que tem significado esse homem pó da terra e o homem vivente em conexão com Deus. Isso descreve para nós um processo evolutivo que a ciência já consegue explicar mais ou menos e que tem um pouco a ver com esse versículo. Não foi de um dia para o outro que o ser humano passou a existir. Nunca foi assim. A natureza não tem salto. Os processos, né, evolutivos, hoje, a espécie que a gente considera a espécie humana aqui que sobreviveu é o Homo sapiens, né, que nós já ouvimos falar, já sabemos mais ou menos. E tem a denominação também de uma que é a subespécie dita do homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens. Duas vezes, né? O Félix já tem um tempo que ele não participa com a gente, mas no início ele até citou aí o Sapiens sapiens. O que é o Sapiens sapiens? É uma subespécie do Homo sapiens utilizada para descrever o homem moderno. Nós, né? O ser humano moderno. Sapiens sapiens significa o homem que sabe o que sabe. E Homo sapiens é o homem que sabe. Quer dizer, a gente evoluiu em inteligência, mas podemos dizer que, bom, eu prefiro pelo menos, né, usar o termo da espécie humana,
que é o Homo sapiens. Então, o Homo sapiens é esse homem atual, é a espécie do ser humano atual. Mas o que Kardec traz lá para nós, que nós já vimos no Livro dos Espíritos, é que o processo, né, que a gente chama, o princípio inteligente só se torna espírito quando entra nesse processo de humanização. Ou seja, quando ele passa a habitar corpos humanos, deixa de ser princípio inteligente e passa a ser denominado espírito. Agora que vem, os primeiros gênero, aí já vem o gênero, homo, né? O ser humano, o processo que ele começou assim, a habitar a Terra, não o Homo sapiens, tá, gente? Mas o gênero humano, que é o Homo. Aí teve o Homo erectus, Homo neandertal e vários outros. Esqueci agora. Tem vários outros, outras espécies desse gênero Homo que não prosperaram na cadeia evolutiva, e a que prosperou foi só o Homo sapiens. É por isso que hoje a espécie humana é o Homo sapiens. Mas, o que eu quero dizer? Essas primeiras espécies do gênero humano, elas datam aí de 1 milhão e meio, 2 milhões, alguma coisa assim, de tempo na Terra. Então é mais ou menos 2 milhões de anos. Ou de 2 a 1 milhão, né? É difícil da gente colocar essas datas assim, porque direto descobrem coisas novas. O Homo sapiens mesmo, que é a nossa espécie atual, acredita-se que ela surgiu, o primeiro exemplar dela, há 200 mil anos. O ser humano como é a gente hoje, né? Se a gente entrasse no metrô, ia ter aí uma pessoa, se tivesse uma pessoa de 200 mil anos atrás, ela teria fisionomia bem parecida com a nossa. Não ia parecer um animal, assim, né? Diferente de outra espécie. A gente ia ver assim e não ia assustar, podemos dizer. Então, eu estou falando esse tanto de nomes científicos aqui para explicar esse versículo 7, que fala dessa trajetória evolutiva, que é dividida em o homem no início, que parecia muito mesmo com um animal, né? Por quê? Porque eram as primeiras experiências do espírito. Então aqueles homens, gente, eu falo homem aqui no gênero humano, tá? A gente costumou, né, falar assim, mas é o ser humano, homem e mulher, tá? Esses primeiros humanos, então, eles eram muito mais fortes do que a gente, né? Eram brutos, mais peludos, o osso mais forte. Por quê? Ainda eram como se fossem animais. Precisava de competir, né, para sobreviver como se fossem animais. Entrava em briga mesmo com o bicho, caçava aqueles animais enormes, né? Então precisava de ter força. Aí vem um longo período em que o cérebro humano, aí o que destaca o ser humano, né, das outras espécies, são duas coisas. O cérebro desenvolvido e a nossa capacidade de andar sobre duas pernas, de sermos bípedes. Isso foi o grande diferencial, essas duas coisas. Por quê? Esses primeiros seres do gênero humano, eles andavam como animais, de 4 patas. As mãos serviam como patas também. O corpo pesado, né, mais forte, a coluna ainda nessa posição para andar, usando os 4 membros. Então, o homem vai evoluindo. Nós já vimos, vocês já devem ter visto figuras aí que vai mostrando, né? O homem evoluindo assim, aí
uma das coisas que acontece durante a evolução dele é a coluna ir ficando reta e ele conseguir andar com duas pernas. Com isso, as mãos ficam livres, mais ou menos em sintonia com o tempo em que a gente vai aprendendo a pensar. Aí a gente começa a fazer o quê? Construir ferramentas, construir coisas, e a gente consegue, então, inventar. A gente começa a fazer artefatos tecnológicos, a gente começa a entrar para a era de tecnologias, mesmo essas muito antigas, até chegar nas atuais. Isso tudo porque a gente aprendeu a pensar e trabalhar com as mãos. Além disso, a nossa mão tem esse dedinho aqui, fantástico, sensacional, que é o polegar. Por causa dele também a gente tem muitas outras vantagens, ele permite fazer isso que a gente chama de pinça, esse movimento que não toma toda a mão. Os animais, por não ter isso, fazer essa pinça com os dedos, eles precisam fechar a mão toda ou usar a mão toda para fazer algo. Nós não, a gente consegue fazer isso com mais delicadeza. Escrever, a gente consegue tocar. Para tocar eu consigo usar todos os dedos e segurar a palheta com essa pinça, né, maravilhosa. Eu consigo fazer coisas, eu consigo fazer movimentos que outras espécies não conseguem. Então essas coisas aí diferenciam o gênero humano. Mas isso tudo acontecendo com muita calma, tudo dentro da lei de Deus. Os primeiros seres humanos, então, marcados pelo instinto. O que é isso? É materialismo, sabe? É caçar, comer para sobreviver, né? É fazer o ato sexual somente para procriar, para perpetuar a espécie. É selecionar mesmo aqueles indivíduos mais fortes, não ter dó. Hoje ainda nós vemos, né, gente, tem tribos, né, indígenas que quando os índios, principalmente do sexo masculino, né, eles estão entrando na fase adulta, no período de adolescência, né, para adulto, eles passam por provas assim, para ver se eles vão conseguir mesmo dormir sozinho no meio da mata e se virar. Tem outros que eles têm que enfiar a mão no formigueiro, com formiga venenosa mesmo. Não sei se é venenosa. Venenosa, sim, maneira de dizer. Mas aguentar, né, essas picadas desses insetos durante um período de tempo lá que eu não lembro. O que é isso? Selecionando os indivíduos para a vida. Para a vida inóspita, né? Porque na selva também ainda estão no meio de animais, ainda passam por condições extremas. Então, esse tipo de coisa. Se isso ocorre hoje, nas épocas anteriores, com muito mais frequência e com muito mais rigidez, né, podemos dizer. Tem relatos também de esquimós, né? O que eles fazem? Os esquimós, as pessoas que vivem no gelo, né, em temperaturas extremamente baixas, eles têm uma camada de gordura na pele maior do que a nossa, para conseguir sobreviver a esse ambiente. E é uma característica dos esquimós, eles nascem assim. Mas teve toda uma seleção para que isso ocorresse, né? Por quê? O que eles fazem? Quando nasce a criança, o filhinho deles, recém-nascido, eles pegam e deixam uma noite no gelo puro, fora da casinha lá, do iglu. Deixa a criança naquele ambiente. Se no outro Credo. dia ela Para ele estiver... pegar a resistência E não à só criança. isso. Aí se no Mas que outro dia a coisa! criança... Oi? Não sabia disso, que coisa! E se no outro dia a criança estiver viva, ok, ela é um exemplar que vai conseguir ficar naquele ambiente. Mas olha Uhum. só, na verdade, só sobrevivem aquelas que têm essa camada. Esse ritual, né, que eles fazem
foi selecionando só aquelas que já tinham a camada de gordura mais grossa. Favoreceu elas. Então elas começaram a se reproduzir só entre esses seres. E hoje eles já nascem com essa camada de gordura. Coisa. Então, esse tipo de seleção ocorre nos animais, né? E também vemos aí que ocorre então com o ser humano. Mas imagina então no início como que era, porque hoje em dia nós vemos já comentando, né, de animais que percebeu que nasceu o filhotinho lá fraco, vai lá e mata. A mãe, né, a fêmea, né, de cães, muitos fazem isso. E a gente acha uma coisa de outro mundo, mas não, é o instinto dela falando assim, olha, isso aqui pode comprometer a nossa espécie. Quando ele for reproduzir, pode nascer mais um tanto assim e a nossa espécie pode morrer. Pode ser extinta, porque vai gerar indivíduos fracos. Não, já vamos cortar isso por aqui e não deixa reproduzir, não. É isso mesmo. Talvez seja cruel isso, não? Oi? Isso parece meio cruel, né? Pra gente parece, mas para os animais não. Se a gente Né? for lembrar do Ah, Hitler, né, que ele, né, começou a Segunda Guerra e ainda achava, né, que uhum, tinha que escolher a raça humana, né, uma isso. raça perfeita, uma coisa muito cruel isso. Não. Aí tem uma diferença. Foi bom você tocar nisso. Aí é cruel. Por quê? Quando nós falamos de espírito, o espírito tem consciência, inteligência, sabe o que é certo e o que está errado de acordo com a lei de Deus. E matar não está na lei de Deus. Então age por consciência. Está fazendo errado. O Uhum, animal, a maneira dele estar na lei de Deus é fazendo isso que o instinto dele manda. entendi. A espécie dele precisa ir para frente. Né? Agora, Uhum, que tem sentido, tem. A gente pode até não conseguir explicar. Mas tem sentido aquele animalzinho que nasceu, que viveu pouquinho tempo e que foi. Assim como nos casos de aborto espontâneo, né? Nós temos explicações, o Espiritismo explica isso. O espírito precisa passar por um período, às vezes chega muito conturbado lá no plano espiritual, ou alguma coisa parecida, e ele precisa reencarnar um certo tempo ali para ele tirar essa maneira de pensar que ele chegou lá. Então dá um tempo para ele, encarnado, e ele já desencarna logo, para tentar chegar de uma forma diferente. É tipo quando o celular trava, que a gente vai lá e desliga ele ou tira a bateria para ver se ele volta melhor, é a mesma coisa. uhum, Né? Chega uhum. lá conturbado, não, dá um descanso aí. Faz ele encarnar lá rapidinho, né? E volta. Então, aborto natural, lei de Deus, né? Aborto natural, natural. Tá até aí no auge, né? Essa discussão, Sim. porque e é uma discussão polêmica, né? Na doutrina espírita, é dito para nós, na obra Missionário da Luz, Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. O espírito já se liga ao corpo no momento da concepção, na hora que o óvulo, que o espermatozoide entra no óvulo, já tem vida. O espírito está ligado ao corpo. É por isso que o aborto, assim, um aborto não natural, né? O aborto por, por, por livre-arbítrio de quem faz, por vontade de quem Provocado. faz, está tirando uma vida e tem consequências. Mas é muito complicado a gente posicionar, assim, né? Pode ou não pode. Isso aí é questão de consciência. O Espiritismo sempre deixa claro para nós, olha, a gente mostra aqui o que é e o que não é, mas a escolha é nossa. Né? Para esse caso que está no auge aí de crianças, né? Existe um outro argumento que fala que
Em casos em que a vida da mãe está em risco, aí é uma escolha difícil, mas do ponto de vista até de lógica mesmo, é melhor preservar aquela vida que já está consolidada, no caso a mãe, do que essa vida que está se iniciando. Mas esse é um caso e caso, né, gente? Então, por exemplo, uma criança de 10 anos, ela não tem o corpo preparado para dar à luz. Não tem. A vida dela pode estar em risco. Então tem essa questão também que o Livro dos Espíritos aborda a respeito da escolha entre a vida da mãe em relação à vida do feto. Mas enfim, não é entrando. Foi bom, né? Pontuar, porque está no auge aí a discussão e o Espiritismo explica tudo para nós. É impressionante. Mas aqui eu estou falando então desse ser humano inicial, esse ser humano pó, o barro, Adão, homem da terra. Adão, Adamá significa homem da terra vermelha. É o homem da terra, é o barro. É esse homem, é o início da união entre espírito e corpo. E o homem aprendendo. Até aí, gente. E aí, nossa, é muito legal. É muito legal isso aqui. Por quê? O homem inicial ainda não tem consciência dos seus atos. Então ele erra, ele mata, ele conquista. Por quê? Ele age ainda como animal. Ele está aprendendo. Aí não tem karma, não tem penitência. Ele está fazendo as coisas e vendo como é. Aí ele vai aprendendo, olha, isso aqui é ruim. Imagina, gente, o homem que saiu para caçar. Isso que é imaginação, tá? Tô convidando para um raciocínio. Mas imagina um homem que saiu para caçar um mamute, um animal, né, aquele grandão lá. Ele foi lá e tentou, fez uma lança ou uma arminha, uma arma lá de madeira, viu que não tinha como. Às vezes ele pode até morrer, em vez de ser o predador, ele se tornar a caça. Viu que não deu conta. Quando o homem começou a pensar então, né, ele começa também a viver em sociedade. Ele fala assim, ele pensa assim, eu não dou conta. Mas se juntar a gente aqui, vamos lá, nós dois. Aí viu talvez que dois não dá. Vai um bando, igual eles faziam para caçar os grandes animais. Iam muitos. Quando iam muitos, todos os homens, ficava na aldeia as mulheres para cuidar das crianças. E ficavam juntas porque eram mais seguros. Então conseguimos essa presa enorme. O que faz agora? Alimenta todo mundo junto. É o início da vida em sociedade. Agora imagina um homem aprendendo as coisas, né? Ele indo lá só com 2, 3, aí um lá morre durante essa caça. Imagina a primeira vez que o homem teve contato com a morte. Foi 2, 3 lá caçar. Não sei se foi essa a primeira vez, não. Mas estou dando um exemplo, né? O animal atacou um deles, aí eles viram sangue escorrendo pela primeira vez. E viu que aquele cara caiu lá e não levanta mais. E talvez fica tentando levantar ele, espera, aí vê que o corpo vai apodrecer. Imagina que desespero. Eles ainda podem não saber que aquilo é a morte. Mas eles vão pensar assim, eu não quero que isso aconteça comigo não. Vou ter que evitar. O homem começa a pensar. É isso que difere o homem das outras espécies. O instinto vai se tornando raciocínio. Ele fala, ele pensa, se eu fizer assim, vai acontecer assim. Então eu tenho que evitar. O homem é a espécie que resolve problemas. E problemas assim, que vão surgindo constantemente, né? Porque os animais resolvem problemas também. O passarinho,
nasceu o filhotinho, ele sabe que ele tem que ir lá, pegar a minhoquinha e alimentar o filhotinho. Ele está resolvendo o problema dele. Está resolvendo, fazendo a obrigação dele. Se ele não der minhoquinha lá pro filhotinho, o filhotinho vai morrer. Mas ele faz isso desde sempre. Desde que passarinho é passarinho, ele faz isso. Por quê? É instinto. O homem não. O homem evolui as ideias. O homem percebeu que fazendo a roda no formato cilíndrico era mais fácil para empurrar as coisas. Depois ele pensou que se colocar uma caixa de madeira com essa roda e pôr um animal para puxar, pode levar ele onde ele quiser. E aí até chegar nos tempos recentes que a gente descobriu que o motor consegue gerar energia e não precisa mais de animal. Aí vem locomotiva, máquina, e hoje a gente tem motor a gasolina, a óleo, que leva a gente onde a gente quer. O ser humano evolui as ideias. É isso que difere ele dos outros animais. Então esse primeiro ser é o aprendiz. Os relatos também são de que nesse período inicial, quase que a reencarnação era instantânea, assim como dos animais. Nós vimos que a reencarnação dos animais acontece e de forma quase que imediata. Desencarnou, volta. Por quê? Não tem ainda raciocínio desenvolvido, intelecto desenvolvido para aprender as coisas no plano espiritual. Então, à medida que vai tomando consciência das coisas, aí já pode desencarnar, ficar lá um tempinho, fazer uns cursos, aprender, ver o que fez de errado, o que fez certo, e voltar e tentar corrigir de novo. Mas no início não. Por quê? No início era só aprender. Vai, olha, aprendeu isso. Olha, aprendeu o que é ter medo. Olha, aprendeu o que é correr. Olha, aprendeu o que é amamentar. Olha, aprendeu que tem que proteger do frio. Mas até descobrir isso, morreu de frio. Olha, aprendeu que se tirar, que não precisa aproveitar só a carne do animal, pode usar a pele para se proteger do frio. Aprendendo, aprendendo. Aí não tem karma, não tem céu, inferno, não tem prova e expiação. Porque não está fazendo o mal. Tanto que o mal só surge, aqui no capítulo 3, o homem só descobre o mal depois que já é um ser que toma decisões. Nós vamos ver isso na trajetória do Gênesis. Então esse versículo fala desse homem material, depois do homem que tem conexão com Deus, vai falar de Adão aqui no jardim, Deus andando lá do lado deles, dando ordem, Adão fazendo, quer dizer, agindo de acordo com a vontade de Deus. O mal ainda não tinha entrado. Quando o homem toma a sua primeira decisão contrária à lei de Deus, eis o mal. Aí agiu de uma forma equivocada, tem consequência. Adão e Eva teve consequência. Foram expulsos do jardim. E aí nós vamos entender melhor isso. Mas eu estou querendo dizer que o Gênesis está falando e mostrando para nós em ordem cronológica dos fatos que o homem, né, descrito pela ciência, também é o homem descrito pelo Gênesis. Primeiro, um homem rudimentar, agindo por instinto. Segundo, um homem que toma consciência de sua existência e de Deus. E terceiro, o homem que toma decisões equivocadas e que implementa o mal no mundo. O homem. Os espíritos perguntam para Kardec: quem criou o mal? Ó, Kardec pergunta para os espíritos, né? O contrário. Quem criou o mal? Se o mal não vem de Deus, quem criou? É os espíritos. O ser humano, por causa das suas atitudes equivocadas, contrárias à lei de Deus. Mais ou menos esse é o raciocínio, né?
Isso aí nós vamos ver lá no Adão e Eva. Mas nesse versículo 7, então é isso, gente. Primeiro o homem, e depois nós vamos falar esse homem que toma conhecimento, esse homem que toma consciência de Deus. No próximo estudo, eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Eu estou lendo ele. Já li e estou relendo. Chama Sapiens, uma breve história da humanidade. Não é um livro espírita, é um livro de ciência. Um livro de literatura normal mesmo. Ele conta da nossa evolução. E ele traz detalhes da nossa evolução. E aí o objetivo do outro estudo vai ser, assim, mostrar que ciência e Deus Eu acho que eu caminham. comecei a ler esse livro uma vez. É um grupo aí que eu faço parte, mandou em PDF, mas achei muito difícil de ler, porque a letra dele é miúda, né, Thiago? Você já abriu ele assim pra você ver? Ah, esse aqui eu achei o tamanho normal. Esse tá maior mesmo. No PDF, ele é Não grandão. sei. Aí, É grande, ele é grosso também, né, o livro? maior do que minha mão. Ele tem 400. É muito, muito grosso. Ele tem 440 É. páginas. Pois é, um livro assim para a gente ler no celular ou no computador, nossa, não, a Eu gente não não gosto consegue. também não. Eu ainda Tem que ser na gosto mão, do. Eu gosto desse aqui ainda. tem que ser Só na leio mão. em último caso no PDF, tá? É. Eu Mas esse livro é também. muito bom. Aí ele tem um capítulo aqui que chama O Custo de Pensar. Pensar para nós, no princípio, não foi fácil. E aí eu vou falar disso no próximo estudo, mostrando essa trajetória evolutiva do ser humano. Tá? Pensar para nós custou as nossas dificuldades, porque a hora que a Eva pensou e decidiu, Ah, né, o poder de decidir ali, decidiu comer do fruto do conhecimento lá, ela aí angariou o mal para nós. junto com a nossa conquista maior, que é o livre-arbítrio, veio a nossa maior responsabilidade, que é agir de acordo com a lei de Deus. Quando a gente agiu fora uma vez e viu que era vantajoso, que o retorno era imediato, a gente não parou mais. Uhum. Isso está no Gênesis. E até hoje a gente vem assim. É por isso que a Arcar com as gente. consequências dos atos, né? Isso. É por isso que a gente vai reencarnando e reencarnando. Uhum. Até livrar totalmente da dualidade, do bem e do mal. Né? Não era para existir bem e mal. Era para existir bom. Porque Deus criou tudo bom. Não tinha que ter isso. A gente que coloca. Uhum. Né? Mas Verdade. deu o nosso horário aqui. Alguém quer Passou comentar? rapidinho. É. Eu vou falar bem rapidinho, não sei se vai dar. Hoje eu dei uma olhadinha, eu fui procurar a formação do homem, e aí eu vi uma coisa a respeito da teoria de Darwin e tal e tal. Você já deve ter lido a respeito, né, Thiago? A teoria evolutiva mais aceita é a de Darwin. É Darwin, é complicado, né? Mas depois aí tem uns tópicos lá que fala que é isso, tudo isso que você está falando, né? Essa é Da a. energia, do universo, da formação, que o homem não tem nada a ver com o macaco, tipo assim, alguns tópicos. Eu até printei a tela para ler, mas como não deu tempo, né? Talvez na semana que vem. Mas essa teoria, quando a gente começa a ler, assim, no princípio, a gente fica com a cabeça bem assim, sem entender. O Darwin, o Bem negócio complicado. dele, a teoria dele é um negócio que chama seleção natural. Que Aham. o ser mais adaptável ao ambiente é aquele que tem mais chance de sobreviver. Aí ele vai falar lá das girafas, né? Por que ela tem pescoço grande. Não, assim, a minha lida foi assim bem pouco, foi logo no princípio, não chegou Uhum. nesse ponto aí não. Mas dá a entender assim que a vida veio tudo assim de uma mistura química que foi evoluindo assim, sabe? Que as Uhum. pessoas dá a impressão assim que é uma sopa que a pessoa comeu com uma mistura química e aí foi gerando células diferentes, entendeu? Entendi.
Me manda depois. microssomos, essas coisas assim. Aí eu falei assim, gente do céu, não dá nem para poder assim ler tudo, mas eu printei assim só o que encaixou bem dentro do que você estava lendo aí, ensinando para a Uhum. gente. Até Me, em 10 minutos, quer ver? Aí tem ali dá para eu ver aqui como é que estava escrito aqui, ó. Mas depois que eu vi essa parte, ela, o universo, a energia e a vida foram criados do nada por Deus. Os organismos complexos não surgiram de formas mais simples da vida, através de mutações aleatórias. As variações entre os seres vivos limitam-se dentro de cada espécie. Quer dizer, tudo dentro que você está ensinando. Os homens e macacos têm ancestrais distintos. A geologia terrestre é explicada pelo catastrofismo, a começar pelo dilúvio registrado na Bíblia. A Terra é jovem, menos de 10 mil anos. Entendeu? Só que antes disso, porque isso aí que eu li está dentro do que a gente aprendeu com você aí, né? Lendo ali, você falou aí que a falou. Terra tem o quê? Menos de 10 mil anos, que a Terra é jovem. Hum, não, Está escrito ali. não. A Terra, É isso. a, a Terra é jovem. Agora, por isso que eu vi, e você falou. Ai, meu Deus, peraí, voltar. Você falou em 200 mil anos aí a respeito do homem, né? Eu falei assim, ó, O que a ciência acha hoje, Eliana, né, a idade estimada da Terra é de 4,5 bilhões de anos. pois Início do é. nosso planeta. Depois você me manda isso aí. Aham. Me manda Eu esse. vou te falar a fonte de onde eu achei, porque eu queria dar uma lidinha a respeito da formação do homem, porque às Sim. vezes você Uhum. fala alguma coisa e a gente pode, né, assim, conversar a respeito, né? Aí eu achei isso daí, achei Tá. bem complicado essa teoria desse doutor aí, desse Darwin, ou Darwin, não sei como é que é o nome dele, achei bem complicado. O Darwin, ele não fala. Tem a ver um pouco assim, explica um pouco a nossa evolução. Mas não entra assim muito lá no início, criação do universo e tal, não. Vou te dar o nome do livro do Darwin, para você entender só dele. O que ele fala? O livro chama A Origem das Espécies. É o Entendi. livro mais famoso dele que ele explica sobre evolução. É a Ah, teoria. esses livros desses cientistas, desses povos, assim, é muito difícil a gente ler, a gente Eu ainda entender. não li ele, é um que eu quero. Eu lembro da teoria de Darwin na escola, mas é um livro que eu quero ler ainda, esse Origem das Espécies, tá? É muito, assim, é famosíssimo. Inclusive, só de curiosidade, o Darwin é bem recente, né? Ele é de 1800, 200 anos, alguma coisa assim, Aham. ou pouco menos. O Darwin, nos estudos dele, ele chegou a viajar para o Brasil para para ver espécies de animais e plantas daqui. Ele veio aqui Legal, hein? no período da escravidão, né? E tem uma carta que ele escreveu e deixou. Tá no museu aqui no Brasil essa carta que ele escreveu, que ele ficou hospedado numa casa onde tinha escravo e ele ficou assim, é, ele não acreditou quando ele viu que ainda existia escravidão, porque aí ele relata nessa carta lá que nunca mais ele voltaria aqui, porque a pessoa, o escravo que trabalhava na casa, só porque serviu ele um café um pouco frio, ou não sei se foi uma água num copo sujo, foi castigado, o dedo dele foi passado em pontas de prego, e ele ficou abismado com aquilo, mas ele ficou tão indignado, e ele falou que não voltava no Brasil. Não sei Mas se aqui, me parece que no Brasil foi um dos últimos países que aboliu a escravidão, foi né? isso. E Então, aqui assim, as coisas ele eram e horríveis. como ele estava estudando espécies, é muito difícil seres da mesma espécie fazerem mal para o outro, porque a gente quer que a espécie progrida, que ela perpetue, que ela continue. A gente nunca destrói a mesma espécie. Só o ser humano que faz isso. Que absurdo, né? Porque é contrário à lei de Deus, né? Absurdo, Então é o né? desafio nosso, junto com nosso livre-arbítrio, vem o grande desafio que é tomar as Evoluir para decisões. chegar na perfeição. Isso mesmo. Evoluir. Isso mesmo. Depois você me Tá? manda isso aí, Eliana, Vou te porque mandar a fonte de onde eu achei isso, tá bom. tá? Porque Eu mando esse para de você. 10 mil anos da Terra aí me chamou muita atenção e antes tem uns
que tem uns detalhes pequenos que não chamou tanta atenção, mas quando falou 10 mil anos da Terra eu preocupei. Aí a gente Aham. precisa ver. Tá bom, vou mandar para você. Então tá bom. É, quer falar? Ah, Né, que mamãe assim entendeu mais ou menos, que você sabe a cabeça minha como é que é. tá. Ah, essa Dona Sol é a Solange, é a É mãe minha do mãe, Thiago. Dona Sol. Ah, Sou eu. jovem ainda. Tudo bem, Ah, Solange? jovem, Legal. obrigada. Aham. Mas é assim mesmo, viu, mãe? Tá. Nós É, vamos aos primeiro Dona pouquinhos. Sol, Dona Solange, Ah, a gente torra os miolos todos é, e comprime lá dentro, depois a gente aprende um tiquinho, né, é, Tiago? Cada É, encarnação nós vamos aprender um tiquinho. isso. Se a se gente Deus sair daqui quiser. sabendo uma coisinha nova, já tá ótimo, já tá melhor do Não, que mas, É, antes, né? ó, eu vou é te falar a verdade, Tiago, aprendizado mesmo, né? Todo dia a gente vive e aprende um pouco. com Sim. certeza. É, o Então, Tiago mesmo sabe uma fase aí que eu tô passando, que eu falei com ele, filho, é uma coisa que eu aprendi que nunca mais, entendeu? É um aprendizado assim a cada dia, é Isso. verdade, né? com certeza. E nós estamos vivendo e aprendendo, tá bom demais. O duro é se quando Isso, vive e não aprende nada, né, Tiago? Isso verdade. mesmo. É Esse estudo, ignorante, né? verdade. Ô, Tiago, esse estudo ele é complexo. Então, Uhum. eu às vezes falo assim, meu Deus, mas para que eu estou estudando ali? É porque a gente, pelo menos, desperta na gente a curiosidade de entender e de Claro. buscar para entender, sabe? Mas é É muito complicado. bom. A Gênese é um estudo bem complicado. É, Gente, e olha que a gente. E o principal que eu acho é porque a gente muda a maneira de enxergar isso aqui, ó. A gente muda a maneira. Antes a gente lia o Gênesis, eu pelo menos, como se fosse historinha. Arca de Noé, Adão e é, Eva, não sei o quê. A gente Eu desde nunca, pequeno escuta isso como historinha. Não. nunca peguei naquele livro Gênesis, é a primeira Pois vez. é. Então, tá ótimo, tá ótimo, Tá tá bom, tá ótimo. mesmo, tá ótimo mesmo. Tiago, Muito três bom, minutos. Vou fazer a prece uhum, final. muito bom. Até semana que vem, gente. Boa Se Deus noite, quiser. Fazer Eliana. a Deus prece te Prazer em final. conhecer abençoe. a senhora, viu? Igualmente. Obrigada. Boa Vamos lá noite. então. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso governador do planeta Terra. Nós te pedimos, amado e divino Jesus, nosso irmão, ilumine a cada um de nós, abençoe a nossa vida, a dos nossos familiares, dos nossos amigos, principalmente dos nossos inimigos. Que as suas bênçãos de paz e de luz estejam sobre cada lar aqui representado, ao lar dos irmãos que não puderam participar, também nas nossas vizinhanças. Que a sua luz chegue, Senhor, aos asilos, às penitenciárias, aos hospitais, manicômios, orfanatos, às ruas, vielas, onde moram tantos irmãos desamparados. Enquanto nós ainda não temos uma atitude mais direta, Senhor, de participar na sua divina criação, nós pedimos, pelo menos em formato de prece, que a sua misericórdia alcance cada coração necessitado e que continue nos dando bom ânimo, boa vontade e interesse para aprender e para evoluir. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Com Deus, gente. Com Obrigado. Deus. Obrigada, Obrigada. Thiago. Até Boa de noite. noite já está no canal o vídeo de hoje. Até mais Tá bom. tarde, tá bom? Eu não sei o link, não. Tá Tá lá no grupo? na descrição do grupo. Tá, jóia. Tá. Falou? Com Deus. Boa Tchau, com noite. Deus. Tchau. Boa noite. Boa noite.